Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir como foi o evento que trouxe a Florianópolis especialistas norte-americanos para palestrar sobre direito ambiental e direito humano. No quadro Entrevista, o nosso convidado é o assessor especial da Diretoria Geral Administrativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, André Gavazzini, que fala sobre avaliação de desempenho no judiciário. Acompanhe também no quadro Isso é Legal como funciona o Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia, sediado no município catarinense de Camboriú. Você já reparou no comportamento do pedestre catarinense no trânsito? Sabe quais são os nossos direitos e deveres? Será que a legislação vigente funciona? Isso é o que nós vamos ver a partir de agora na reportagem de Diego Souza e Rodrigo Quequé. Segundo o último estudo sobre trânsito feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os acidentes em rodovias custam aos cofres públicos 40 bilhões por ano e matam 43 mil pessoas. Na última pesquisa, Santa Catarina ficou entre os 10 estados brasileiros com mais acidentes de trânsito. Nas rodovias do estado, foram contabilizados em um ano 18 mil acidentes e cerca de 530 mortes. E as estatísticas desse ano também já assustam. O número de acidentes é considerado alto pela Polícia Militar. Só que na região da Grande Florianópolis já tivemos 21 atropelamentos. Então, em áreas urbanas, esse número é muito grande. E precisamos da colaboração tanto dos motoristas quanto dos pedestres para que esse número reduza. Segundo a Polícia Militar, um dos vilões do trânsito é o uso abusivo dos celulares, tanto por parte dos motoristas quanto dos pedestres. Todo tipo de desatenção gera acidente, tanto do motorista quanto do pedestre, especialmente nas vias. Quantas vezes o pedestre não observa e acaba se machucando, tropeçando ou deixando de observar um veículo porque estava distraído com o celular. Então, sim, o celular é prejudicial tanto para o motorista quanto para o pedestre. Apesar de ser considerada a parte mais fraca na relação de trânsito, o pedestre nem sempre é a vítima, porque também comete vários atos de imprudência. A capitã Caroline ressalta alguns dos deveres que estão previstos na lei. O Código de Trânsito Brasileiro, assim como ele traz os direitos do pedestre, ele também traz alguns deveres. E são deveres básicos. Antes de atravessar a rua, olhar para os dois lados. No momento em que faz a travessia da rua, fazer pelo menor trajeto, então que normalmente é em linha reta. Outra coisa que ele traz também é para olhar atentamente antes de desembarcar dos veículos. E sempre observar os locais em que tem a faixa de segurança. Por quê? Nas faixas de pedestre, a prioridade é dele. E onde tem semáforos, esse tipo de sinalização, aí tem que observar. Se o semáforo estiver fechado, prioridade do pedestre e o veículo não pode abordá-lo de maneira desrespeitosa se ele ainda estiver atravessando esse local. Mas enquanto estão abertos, aí o pedestre deve respeitar a precedência dos carros, tratar da melhor forma possível, respeitando o trânsito. O trânsito é obrigatoriedade de todos, todos participam e todos devem colaborar para que ele funcione bem. Mas e o povo nas ruas? Será que eles concordam que o pedestre também comete imprudências? Pelo fato de, às vezes, estar meio distraído pelo celular, não ficar ligado no que está acontecendo ao seu redor, às vezes ele deixa a desejar um pouco esse fato de ir atravessar numa faixa, olhar se está vindo o carro, para ver se ele vai dar a vez para ele ou não. Eu acho que às vezes deixa um pouco a desejar nesse fato aí. Às vezes ele fica meio desligado, não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor e às vezes acontecem os acidentes por causa disso também. Principalmente quando a sinaleira tá aberta, né? Porque tem sinaleira e a faixa, o pessoal mesmo assim passa. Então, eu acho que é uma imprudência. Em relação ao pedestre, eles teriam que lançar um educativo, porque as pessoas acham que botou o pé na faixa, já tem que atravessar, entendesse? E o motorista acha que está no direito, enquanto o pedestre também acha que está no direito, aonde tem essas discordâncias, digamos. Eu me coloco no lugar de pedestre e motorista também, né? E com certeza eu vejo muita falha do pedestre. Fora da faixa, principalmente, né? Eu, como pedestre, eu costumo esperar o motorista dar um sinal se eu posso ir ou não, né? Por segurança, né? Para o desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, o trânsito brasileiro é violento por falta de educação. Segundo ele, as penalidades deveriam ser mais rigorosas. O condutor, ele tem que ser educado, tem que fazer um trabalho através das autoridades públicas no sentido de educação. Mas ainda, somando a isso, eu acho também muito importante as penalidades. Eu acho que tem que aumentar as penalidades. Nós temos como exemplo os países de primeiro mundo, por exemplo, que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, lá, as regras que existem de trânsito, elas são cumpridas e as pessoas temem por essas penalidades.
Porque se você for pego cumprindo, cometendo um ato ilícito, a penalidade é grave. É grave, você já de imediato é conduzido, já apresentado uma autoridade pública, geralmente o juiz, e você já sofre as sanções. Então as pessoas cumprem, eles têm medo. Eu acho que a punibilidade ela é importantíssima, ela tem que ser mais grave. Eu acho que nossas penalidades elas são muito leve e o brasileiro em si ele está descumprindo, ele está muitas vezes preferindo sofrer as sanções, que não são muito graves, e comete esses atos ilícitos, esses absurdos que nós temos nas estradas brasileiras. A Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina, com o apoio da Academia Judicial e também da Universidade do Vale do Itajaí, promoveu na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses, em Florianópolis, uma palestra internacional com professores da Pensilvânia, Estados Unidos. Eles abordaram temas referentes ao direito ambiental e também ao direito humano. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, com apoio da Academia Judicial e da Universidade do Vale do Itajaí, promoveram uma palestra internacional com os professores norte-americanos da Pensilvânia, James May e Erin Daly, autores do livro Constitucionalismo Ambiental Global. Falamos sobre o assunto que estamos envolvidos no momento, que é sobre proteção ambiental e a dignidade da pessoa humana. Então, nós dois trabalhamos muito no direito, buscando a dignidade no direito constitucional e também trabalhamos muito no direito ambiental. Hoje, buscamos discutir como o direito à dignidade impacta no direito ambiental e como o direito ambiental impacta diretamente na dignidade das pessoas. A professora Erin falou sobre os estudos internacionais que realiza e a importância de comparar as constituições dos países. Nosso trabalho é comparar constituições, então nós realmente estudamos os outros países e apresentamos exemplos de Israel, Europa, especialmente Alemanha e muitos outros exemplos da América Latina, onde os tribunais têm se empenhado muito ativamente nos direitos ambientais e de dignidade. O professor James ressaltou que o Brasil é um exemplo a ser seguido no assunto. Então, uma das razões pelas quais estamos aqui no Brasil é porque o país tem disposições constitucionais de última geração para promover a proteção ambiental e a dignidade humana. O sucesso ocorre no primeiro artigo 225 da Constituição Federal, que também tem direito à dignidade humana. A implementação e a aplicação podem ser uma questão diferente. Muitas vezes existem leis, mas não são aplicadas. Porém, no sistema brasileiro tem leis lindas e a execução é um trabalho em andamento. Já os Estados Unidos é o contrário disso, de maneiras muito diversas. Eles não possuem proteção constitucional para a dignidade humana e o meio ambiente. O organizador do evento, Marcelo Dantas, ressaltou a importância da discussão para a formação dos alunos. Os professores são especialistas no assunto, conhecem a temática, como é que ela é tratada em todo o mundo, não só nos Estados Unidos, mas eles têm um estudo comparado do direito ambiental constitucional nos mais diversos países, conhecem a realidade brasileira. São professores de renome internacional e, como eu falei, o direito ambiental tem esse caráter difuso. Não adianta nada o Brasil não cuidar do seu meio ambiente se os vizinhos não estiverem cuidando. Então, a poluição que se faz aqui chega nos países vizinhos e afeta todo o globo. Então, é importante que todos tenhamos essa consciência. Além de alunos, autoridades prestigiaram a palestra que foi aclamada pelo público. A importância das experiências estrangeiras, para alguns países já debatem há mais tempo que o Brasil questões relevantes para o meio ambiente, e esse intercâmbio de ideias com os professores aqui da Academia Judicial, da Escola da Magistratura, da Univale, os doutorandos, os magistrados, os residentes judiciais, é muito relevante para o aperfeiçoamento da nossa atividade. E agora chegou aquele momento que você já sabe, a gente dá uma pausa nas notícias do Judiciário para mostrar o que Santa Catarina tem de mais interessante no quadro Isso é Legal. E essa semana a nossa equipe foi até o município de Camboriú, a cerca de 80 quilômetros da capital, para mostrar como funciona o Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia. Olha só. Assim como outros cachorros do projeto Cães Guia, Faial foi treinado desde muito pequeno para servir pessoas com deficiência visual, como a Yara, que se inscreveu no programa e há cerca de 2 anos ganhou a companhia constante desse fiel labrador. O Faial, ele me dá segurança,
ele me deu autonomia no ir e vir. Faial me dá amor, me dá carinho, me dá respeito. E, acima de tudo, ele também é um fator socializador. Assim como essa dupla, outras 18 já foram formadas desde 2014, quando o projeto iniciou no Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia, localizado no Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Pode ser observado que é uma estrutura complexa, né? São aproximadamente 1.700 metros quadrados de área construída, dividido num prédio administrativo, centro de convivência, onde se acolhe não só os usuários que vêm aqui para receber os seus cães, que ficam por imersão, mas também os nossos estudantes. Nós temos a área de canil, de adoção, a área uma área de treinamento propriamente dito, uma área de isolamento, uma clínica veterinária. Então, se a gente for só considerar dessa parte de toda essa infraestrutura, uma infraestrutura rica em termos de material didático para aprendizagem, mas também que demanda um apoio administrativo e recursos de uma monta significativa. E tudo isso para que alunos e instrutores tenham qualidade no ensino e possam garantir que os cães-guia sejam bem treinados. E isso significa, por aqui, um treinamento digno de atletas, que começa desde cedo. Os cães, a gente pega assim, escolhe o plantel genético, né, matrizes e padreadores, com cães que têm características predisponentes para desenvolver esse trabalho de cão-guia. E lá na maternidade a gente já começa um trabalho de estimulação precoce. Então isso vai até o 65º dia de vida, mais ou menos, que é o momento que ele sai da maternidade e vai para a família socializadora, para que esse cão ele cresça e se desenvolva em ambientes humanos, né? E desenvolva inclusive o comportamento esperado para um cão-guia, que é um comportamento tranquilo, é um comportamento isento de agressividade, né? De interação com outras pessoas e outros cães. E com 15 meses de vida, esse cão ele retorna para o centro de treinamento, ele fica hospedado aqui, onde nós vamos introduzir as técnicas de guia. Reconhecido pelo Ministério da Educação como o primeiro do Brasil a oferecer um curso de pós-graduação nessa área, o centro visa aumentar o número de cães-guias atuantes no país. O curso é bastante puxado, tem muita coisa, muito trabalho para ser feito com os cães, a gente maneja os cães praticamente o dia todo, então é cansativo, mas é gratificante. A hora que a gente vê uma entrega de um cão desse que a gente treinou e ser adaptado com deficiente visual é um estímulo de dever cumprido, sabe? Que a gente conseguiu fazer o trabalho com eficiência com esses cães. O cão ele está fazendo o que ele gosta de fazer, né? Se um cão guia, ele pode até aprender a técnica de guia, mas se ele não gosta de fazer isso, ele não vai se tornar um cão guia. Ele não vai ser cão guia. Ele aprendeu a guiar, mas ele não é um cão guia. Então, um cão guia ele tem isso, ele nasce com essa predisposição. E nós, treinadores, a gente vai introduzindo as técnicas, então a gente vai canalizando essa característica natural dele para ele desenvolver uma função para nós, né? E essa função para ele é prazerosa. Faial é vida. Só isso que eu posso dizer, ele é uma vida nova. Faial é amigo, é companheiro, é anjo, é guia, é tudo. Ele significa a minha vida. E eu dou a minha vida por ele também. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o assessor especial da Diretoria Geral Administrativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, André Gavazini. E ele fala sobre a avaliação de desempenho no Judiciário. É rapidinho, logo depois do intervalo. Voltamos já já. A avaliação de desempenho no Judiciário. Esse foi o tema da dissertação de mestrado do assessor especial da Diretoria Geral Administrativa do Tribunal de Justiça, André Gavazini. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora no quadro de entrevistas do programa Justiça Legal.
André, quais foram as principais deficiências verificadas no processo de avaliação? Na realidade, o objeto do meu estudo foi mais especificamente, ainda que eu passasse pelos conceitos de avaliação de desempenho, então foi focado nos servidores. Então, é uma área muito complexa para se avaliar, né? Avaliar pessoas depende de diversos itens. Na avaliação específica aqui do tribunal, quando a gente começou a fazer uma contextualização do serviço, a gente entendeu como as áreas mais críticas, a amplitude dessa avaliação, serem pessoas diferentes, cargos diversos, objetivos hierárquicos diferentes, cada um focando num ponto específico e nem sempre eles se correlacionando. De outro ponto, alguns itens da própria formatação da avaliação de desempenho, por exemplo, a forma de mensuração que se utilizava, os critérios avaliativos para se concluir essa avaliação, são alguns dos pontos mais críticos da avaliação de desempenho dos servidores em si. Mas como foi feita essa avaliação? A avaliação, na realidade, ela acontece regularmente, né? Ela tem dois enfoques, uma avaliação de desempenho ligada ao estágio probatório, quando o nosso servidor é aprovado no concurso, ele ingressa, então ele começa a ser avaliado para ser tornado estável. Essa avaliação tem alguns itens, iniciativa, produtividade, comportamento, que vão sendo analisados semestralmente, periodicamente, até se concluir essa etapa dele se tornar estável ou não. A partir desse momento, estabilizado, a gente começa com uma avaliação de desempenho propriamente dita, com itens parecidos e semelhantes e com consequências diferentes. E essas consequências, quais seriam essas melhorias que deveriam ser feitas, enfim? No estágio probatório, a principal consequência é ele se tornar estável e continuar como servidor, ou se ele não for aprovado no estágio probatório, ele é demitido, ele é exonerado. Porque tem-se, né, essa questão de passou em concurso público, tocou estabilidade financeira, então hoje não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade. A gente tem colocado, infelizmente, né, o que acontece, a gente seleciona e acaba tendo que colocar a gente para fora. Isso é uma realidade triste, em relação a gente ter selecionado mal alguém e colocar ele para fora. Mas tem a parte boa, que é a gente só tem mantido servidores, funcionários que são comprometidos e que têm entregue, pelo que tem entregado em trabalho, o que está recebendo em benefício, em salário. A gente pode elencar os pontos negativos que fazem, que levam a essa demissão? Tem uma... Não sei se tem um padrão. Não, na realidade não tem. A gente tem aqui esses formulários e o que acontece? Muito se compara aí a avaliação de desempenho na atividade privada, na iniciativa privada, com a iniciativa pública. O que acontece? Na doutrina, na administração, o que acontece? A administração vem evoluindo, né? Chegou em determinado momento que eles chamam, num movimento chamado de gerencialismo, ou New Public Administration, que se traz exatamente todas aquelas ferramentas, aquele cabedal de oportunidades que se utiliza na administração privada para a administração pública. Mas a administração pública tem um viés um pouco diferente. Primeiro, que tudo que se vai utilizar na administração pública tem que estar previsto em lei, né? Já na administração privada, não. A administração privada tem muito mais liberdade, muito mais flexibilidade para fazer todas essas modificações. Então, esse é um dos pontos que entrava, às vezes, essa aplicação direta, né? Muitos falam assim, a iniciativa privada é muito eficiente comparado com a administração pública. A administração pública também é eficiente, só que ela tem determinados requisitos e determinados procedimentos que não podem simplesmente ser ignorados. Por isso que, às vezes, ela, vamos dizer assim, demora um pouco mais para chegar no mesmo fim que a administração privada. A finalidade da administração pública também é diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada, a regra geral, é lucro. A administração pública não. A administração pública tem todo um bem, tem a população. Pegando o exemplo do Tribunal de Justiça aqui, que ele usa para avaliação de desempenho a ferramenta do BSC. O que acontece? A gente tem um planejamento estratégico que é construído com diversas orientações e a gente vai implementando todo esse planejamento.
E quando a gente faz a avaliação, a gente faz ela pelo olhar de diversos pontos. Por exemplo, o dos magistrados, o dos servidores, o dos advogados, o dos clientes. Focando nos clientes, que acabam sendo os destinatários principais da nossa atividade, há um senso comum de reclamar da velocidade, ou que o Tribunal de Justiça, ou que a Justiça é lenta. Na realidade, a Justiça não é lenta. Só que o procedimento todo que a gente tem em número de processos, em número de procedimentos, recursos, é bastante grande. E os advogados, que são outros atores nessa nossa avaliação, utilizam de tudo que eles tiverem à sua mão para chegar mais próximo do seu objetivo ou retardar um prejuízo para o seu cliente. Então, tem que sempre ser cauteloso nessas avaliações para a gente não cometer nenhum abuso ou algum equívoco em relação a isso. E o que poderia ser então melhorado nessa prestação de serviço do Judiciário? Na minha dissertação, na realidade, o foco foi aos servidores. E o que acontece? A gente utilizou uma metodologia que a avaliação de desempenho vai ser feita a partir do olhar do diretor de gestão de pessoas. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com o diretor de gestão de pessoas, ainda na época que era a diretoria de recursos humanos. E lá ele elencou as dificuldades que ele tinha e as preocupações. Cada uma dessas preocupações a gente foi expandindo para entender o que significava essas preocupações para a gente criar um item avaliativo. O que acontece? Nas conversas lá ele se preocupava com a escolaridade dos servidores. O que era escolaridade para ele? Todos os servidores têm que ter nível superior. Aí a gente começava a criar um indicador dizendo o percentual de servidores que tem nível fundamental, nível médio, nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele tem a preocupação em número de horas trabalhadas, tem a preocupação relativa ao número de processos entregues, mandados cumpridos. E a partir de cada um desses itens a gente vai desdobrando em conceitos para chegar num indicador. E se estabelecer o que se tem e o que se quer chegar, para ver se essas pessoas que estão sendo contratadas pelo tribunal têm entregue aquilo que se espera delas. Outra questão que a gente acaba entendendo como uma dificuldade é a operacionalização da avaliação de desempenho. Hoje, a partir desse mês de julho, salvo engano, agora do metade do ano, a gente está modificando a forma de avaliação. Antes a gente tinha uma mensuração mais ou menos ligada como se fosse nota, com escalas gráficas de 1 até 10. Então, a nota 1 era a mais desfavorável, a 10 o excelente. E agora tem se modificado para não ficar dessa forma, de maneira que o avaliador tenha mais controle do que ele vai fazer. E a partir do momento que ele tem ou que ele estabelece um conceito para essa pessoa, que o conceito seja desfavorável ou favorável, ele vai ter que dar um feedback para o servidor. Isso aqui está bom porque você fez isso. Isso aqui não está bom porque eu espero que você produza mais. Isso aqui pode ser melhorado. Isso aqui está no nível que eu quero. Parabéns. Então, essa modificação da forma que vai se aplicar a avaliação de desempenho é que é importante e que agora em diante vai ser utilizada com essa nova ferramenta, nova metodologia que está sendo aplicada pela DGP. E o nível de satisfação dos servidores, como eles percebem a rotina de trabalho e os processos aqui? Há muitos estudos sobre isso. Então, o que acontece? A própria DGP, lá, os servidores, quando têm feito pós-graduação e tal, tem criado alguns estudos sobre isso. Uma das reclamações deles era exatamente essas escalas gráficas, que foi corrigido agora. Outra é a falta de feedback, na realidade, que eles recebem, ou melhor, eles sofrem uma avaliação e não recebem um feedback. E uma falta de utilização dos resultados. Por exemplo, a gente nota que os servidores estão com a iniciativa reduzida, ou a gente nota que a produtividade em determinado setor está baixa, na distribuição de processos, na conclusão de processos. O que acontece? O que eles reclamam é que falta
uma orientação. Então vamos seguir nesse caminho para produzir mais. Isso também com a nova ferramenta utilizada pela DGP deve ser superado. Após o estágio probatório, o desempenho tende a cair ou não? É um senso comum no imaginário? Não, na realidade o desempenho do servidor, a regra geral, o que acontece? O servidor, quando começa com um desempenho bom, ele permanece geralmente com esse desempenho bom. Há determinados momentos dos acontecimentos da vida, né? As pessoas às vezes têm uma perda familiar, às vezes têm uma dificuldade, às vezes ampliam o seu comprometimento com outras coisas e tem uma variação do desempenho, mas esse desempenho permanece muito estável. Já os servidores que começam de atividade ruim, se não tiverem uma avaliação de desempenho de forma a identificar e mostrar para eles onde eles estão errando, eles não conseguem melhorar seu desempenho. Então, eu não colocaria o problema propriamente no servidor, e talvez na metodologia, na ferramenta, na maneira que a ferramenta se utiliza. E o que a gente poderia se inspirar mais na iniciativa privada e adaptar aqui para o judiciário? Olha, a iniciativa privada tem algumas ferramentas muito importantes. O principal assim, é a flexibilidade, né? Que a gente não tem isso. Eles têm muito foco em resultado, que a gente não consegue fazer isso na velocidade que eles conseguem. O que acontece? Lá tem um dono, o dono determina que o foco hoje é na produção Y e vai se fazer lá. A administração pública não. A administração pública sempre tem a dependência da legislação, que não consegue se atualizar ou não consegue ser tão ágil quanto essa mudança de um dono de empresa. O dono de empresa, de uma semana para outra, muda seu foco e desenvolve a atividade dessa maneira. A administração pública não, infelizmente. E, na sua opinião, o que a gente poderia avançar nessa avaliação de desempenho aí que você, enfim, estudou? No mundo ideal, na sua concepção de estudioso do assunto, o que poderia ser melhorado? Na realidade, criar metas para cada assunto, ou para cada procedimento, ou para cada área, e a partir dessas metas se avaliar o que se consegue alcançar e não. Como na iniciativa privada? Talvez como na iniciativa privada. E o principal é entender por que não se chegou lá, qual é a dificuldade para chegar lá, se falta ferramental, se falta pessoal, se a meta não está sendo real. Esse é o principal benefício, a principal necessidade. A gente trabalhar com a avaliação de desempenho, o resultado dela, a gente trabalhar. Se chegou, se avaliou, se identificou onde está, tudo bem, agora vamos agir. Vamos melhorar aonde? Vamos fornecer treinamento? Vamos cobrar mais do servidor? Vamos fornecer uma gratificação para ele por esse resultado? Essa é, na minha opinião, a saída. Perfeito. Não sei se você quer acrescentar alguma outra informação, André? Não, na realidade, agradeço a oportunidade e estudar a avaliação de desempenho não é fácil, né? Pela quantidade de conceitos e possibilidades que tem, mas é gratificante pela gama de saídas que a gente encontra. Posso imaginar. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu agradeço. O programa Justiça Legal dessa semana está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e você já sabe, a gente tem encontro marcado na próxima semana. Até lá!